Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael. Satisfação enorme estar com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, parte 1, Teoria da Constituição. Nossa, é a terceira vez, é a terceira vez que eu começo a gravar essa aula, porque sempre acontece alguma coisa, ou o cliente toca, ou enfim, né? Então vamos rezar para que terceira vez seja a hora boa, né? Third time's the charm, já diz, né, o ditado em inglês, a terceira vez é a boa, né? Gente, agora é o cachorro chorando, querendo atenção. Bom, depois eu falo com ele. Gente, vamos lá, então, vamos dar seguimento, né? Eu espero que vocês estejam bem. Nossa, eu queria muito voltar para a sala. Eu já perdi esse ano, eu confesso que eu já esse ano. Esse semestre eu confesso que eu já perdi a esperança, mas semestre que vem eu tô acreditando, né, confiando que nós vamos poder nos reunir na sala de aula novamente. Nossa, que é muito, muito melhor. Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem, seus familiares estejam com saúde, estejam bem também, que vocês estejam com a vida aí dentro do que é mais normal possível, né? Se é que se pode dizer algo assim. Então, sem mais delongas, até porque é a terceira vez que eu gravo, eu já estou começando a ficar um pouco enfadado, né? Vamos lá, vamos para frente. Gente, eu trouxe então hoje dois temas muito bons para a gente fazer revisão e resolução de questões, muito bons em direito constitucional, que são direitos e garantias individuais, né, a parte de direitos individuais e coletivos, e hermenêutica constitucional, tá? São dois temas bons de direito constitucional que, como eu sempre digo, né, são 12 questões na prova da OAB, numa prova com 80 questões, você tem direito constitucional que tem 12, né? Então você tem aí uma matéria com 15% das questões, né? Você indo bem em constitucional e mais uma, por exemplo, ética, que também é uma matéria que dá para ir super bem, você conseguiu 24 questões de um total de 40 que você precisa fazer para garantir sua aprovação na primeira fase da OAB. Então é perfeitamente possível. Constitucional é uma matéria muito difícil na prova da OAB, é uma matéria que eles vão na vírgula, é uma matéria que eles vão na vírgula, eles vão naquela, trocam aquela palavrinha e aí troca totalmente o sentido da frase, mas o resto é igualzinho. Sabe como é que é, né? Aquela prova que quer pegar o aluno na curva. Direito constitucional, eu diria que na prova do AB é a matéria que mais faz isso. Não que seja a única, né? Claro que não é, mas eu diria que constitucional é a que faz isso com mais maestria. Tá? Bom, então nós temos aqui a primeira parte, nós vamos nos dedicar à resolução de algumas questões de direitos e garantias individuais, tá? E na verdade, quando a gente fala disso, as questões querem saber quão bem você domina o artigo 5º da Constituição, tá? Via de regra, as questões querem saber qual é o seu domínio, né? Quão bem você conhece, quão bem você maneja, né? O artigo 5º. É claro que artigo 5º e alguns outros, 4º, 3º, 2º, questão dos fundamentos da República, né? Direitos sociais, artigo 6º, artigo 7º, mas, sobretudo, o artigo 5º da Constituição, até porque é o maior. Tá? Então, às vezes eles trocam uma palavrinha, às vezes você tem que mais ou menos lembrar do texto da Constituição, porque às vezes a resposta certa é uma transcrição literal do que está escrito lá na Constituição. É claro que só isso não basta. Tá? Muitas vezes as questões também, para dificultar, eles apelam para a interpretação do Supremo Tribunal Federal, né, caso haja alguma súmula, alguma coisa a respeito, tá? Alguma decisão recorrente sobre um assunto. Ou então eles trocam umas palavrinhas, né, para dificultar a sua vida. Tá? A primeira parte, então, vai ser a nossa parte de direitos e garantias individuais, né, direitos e deveres individuais e coletivos, que é o estudo do artigo 5º. Eu vou tentar fazer a leitura, né, da forma mais pausada possível, a explicação da forma mais pausada possível, para que você possa acompanhar, para que você possa entender e explicar, sempre que possível, por que
aquela alternativa está errada, né? Por que que as alternativas erradas estão erradas? Por que que a alternativa certa está certa? Então vamos lá. Eu não vou dar pause, eu não vou pausar a minha narração, porque você está aí com controle absoluto. Você, se você quiser pensar com calma na alternativa, antes de eu te mostrar a resposta, você dá um pause aí, pensa, depois você põe a voz do professor de novo para você acompanhar o resultado. Bom, gente, vamos lá. Então a nossa primeira questão é a seguinte: a respeito da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Em caso de desastre durante a noite, o morador tem direito de se opor à invasão do seu domicílio. Alternativa A. Alternativa B. A invasão do domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial. Alternativa C. Sem determinação judicial, ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador. Alternativa E. A casa não é considerada asilo inviolável do indivíduo, pois há possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador. E alternativa E, que aliás é a alternativa correta, a Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar. Então, meus caros, de fato, a Constituição Federal traz o princípio da inviolabilidade do domicílio, né? O domicílio é sim um asilo inviolável do indivíduo, então você já poderia descartar de cara a alternativa D, né? A alternativa D de dado, tá? Mas essa inviolabilidade não é absoluta. Aliás, eu friso, né? Como sempre frisei, que não existem direitos absolutos, né? Nada no direito, ou praticamente nada no direito, é preto e branco, né? Então, o direito é uma matéria cheia de exceções, cheia de ses, né? E se, né? E se for assim, cheia de exceções. Então, nada do direito é preto e branco, né? Nada do direito é simplesmente é assim tão definido, tá? Então, existem exceções. A Constituição traz então para a gente a resposta E, a alternativa correta. E aqui, gente, você tem que ter o domínio do artigo 5º, inciso 11. Artigo 5º, inciso 11. Tá? Vocês veem que a questão ela faz uma remissão muito precisa, né? Se vocês estão aí com a Constituição aberta, você vê que a questão faz um exame, ela remete a algo muito próximo, né, da redação que está lá no artigo. Se vocês forem lá para ver o artigo, ó, vamos voltar lá. Vamos lá na Constituição. Artigo 5º, inciso 11. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, essa é a regra, né? Salvo, e aí vem as exceções, salvo em caso de flagrante delito, né? Houve um caso, uma prisão em flagrante, por exemplo, né? Em caso de flagrante delito, ou de desastre, ou ainda para prestar socorro, né? Durante desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Gente, então, vamos lá. Existem aqui, né, 4 exceções, 4 situações. Primeiro, o flagrante delito, depois o desastre natural, enfim, algum tipo de desastre, tá? Como uma inundação, uma enchente, um incêndio, um deslizamento de terra, ou para prestar socorro, né? A pessoa desmaiou dentro de casa, se entalou dentro de casa, enfim, e alguém entra para auxiliá-la, ou ainda mediante determinação judicial, sempre durante o dia. A determinação judicial, né, a permissão para entrar numa residência, né, numa casa, numa residência, por autorização judicial, obrigatoriamente tem que ser durante o dia. Durante o dia, tá? Durante o dia. Então, meus caros, essas são as 4 exceções, né, à inviolabilidade do domicílio. O domicílio, então, é tido como inviolável
mas essa inviolabilidade não é absoluta, tanto que, né, a Constituição traz 4 possibilidades que são exceções, né, à inviolabilidade do domicílio. Então, em primeiro lugar, o flagrante delito, né, a situação de desastre, a Defesa Civil vai entrar na casa da pessoa, vai removê-la, inclusive à força, se necessário, né, para prestar algum tipo de assistência, para prestar algum tipo de socorro ao indivíduo, né, ou ainda, mediante determinação judicial, mas sempre durante o dia. Então, em caso de desastre, durante a noite, o morador tem direito de se opor à invasão? Não. Tá? O desastre, né, a invasão em domicílio em caso de desastre, pode ser tanto de dia quanto de noite. Né? Tanto de dia quanto de noite. Se o morro, né, ou se a casa é numa encosta e o morro está ameaçado de desmoronar, a Defesa Civil vai entrar naquela casa, seja de dia, seja de noite, e vai botar as pessoas para fora, seja de dia, seja de noite. Por quê? Porque estamos na iminência de um desastre. Né? A invasão de domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial? Não. Autorização judicial, tudo bem, é permitida, né? A invasão de domicílio mediante autorização judicial, mas tem que ser cumprida, a ordem tem que ser cumprida durante o dia. Durante a noite não é possível. Tá? Não é possível. Ai, professor, e a Polícia Federal, não sei o quê? A Polícia Federal, ela sai de madrugada, né? Ela se organiza de madrugada e ela chega no domicílio da pessoa, já é dia, já está claro, tá? Já está claro, mas já é dia. Quer dizer, o dia acabou de raiar, mas já é dia, né? C. Sem determinação judicial, ninguém pode entrar na casa sem consentimento do morador? Não, é falso, né? Temos aí as hipóteses de flagrante delito, desastre, né? Prestação de socorro ainda. Então, nós temos sim situações que autorizam que alguém entre na casa de uma outra pessoa, né? Com autorização constitucional, tá? D. A casa não é asilo inviolável? Não, ao contrário. Né? Ao contrário. Não é porque alguém pode nela penetrar que a casa deixa de ser asilo inviolável. Tá? Então aqui a alternativa D, ela está dizendo, até tá certo, né? Há possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador. Tá certo isso. Mas daí a você dizer que ela não é um asilo inviolável, a alternativa está contradizendo explicitamente, diretamente a Constituição. Se a Constituição diz que a casa é um asilo inviolável, a alternativa certa não poderia dizer o contrário. Não poderia dizer o contrário disso. Tá? Então, a alternativa D está errada só por causa disso. Só por ele colocar que a casa não é asilo inviolável do indivíduo. É uma contradição expressa aos termos da Constituição. E a alternativa E diz que a Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção da inviolabilidade domiciliar. De fato, né? De fato, a prisão em flagrante, no caso o flagrante delito, né? A pessoa foi pega ali em flagrante, constitui realmente uma exceção à inviolabilidade de domicílio. Tá? Então, a alternativa E, a alternativa que estava correta. Bacana. Vamos para a próxima? O dispositivo constitucional que assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, aplicável ao processo administrativo também, né, é representado pelo princípio A. do juiz natural, B. do amplo acesso ao poder judiciário, C. da dignidade humana, D. da inafastabilidade de jurisdição e E. da legitimidade. Então dá um pause aí, se você quiser pensar e resolver sozinho, dá um pause aí, pensa, resolva, tá? Vamos lá. Gente, começando de baixo para cima. Princípio da legitimidade. Esse princípio da legitimidade não existe, tá? Não existe princípio da legitimidade. Existe sim legitimidade, né? Legitimidade, na verdade, é uma questão de direito processual,
que tem a ver com a aptidão de uma pessoa para tutelar um determinado bem da vida, né? Então, a pessoa é parte legítima, para tutelar aquele determinado bem da vida. Ou a pessoa é parte ilegítima, né, para pedir a tutela de determinado bem da vida. Então, a princípio da legitimidade não existe. Agora, a legitimidade é algo de direito processual, tem a ver, está relacionado com a aptidão que a parte possui para solicitar em juízo a tutela de um determinado direito. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Meu irmão comprou um carro. Tá? Aí o carro dele veio com defeito de fábrica. O motor para, enfim, o carro enguiça na rua, sei lá, algum defeito aí. Aí eu tomo as dores dele e eu entro com a ação. Eu, professor Rafael, falando o seguinte, ó, meu irmão comprou um carro, não sei o que, o carro deu defeito, eu solicito que a montadora disponibilize um novo carro pro meu irmão ou devolva para ele o dinheiro que ele pagou corrigido. Posso fazer isso? Não! Eu sou parte ilegítima. Para solicitar isso. Tá? A única pessoa que pode fazer isso, a única pessoa que é parte legítima no processo para pedir essa tutela é o meu irmão. Afinal, o bem da vida tutelado, né, o bem da vida que ele pretende ver defendido no judiciário, pertence a ele. Logo, somente ele é parte legítima para solicitar a tutela desse direito. Entenderam isso? Entenderam que é legitimidade? Se eu entrasse com essa ação, eu seria uma pessoa ilegítima. Eu seria parte ilegítima no processo. Eu não teria razão de estar ali. Por quê? Porque eu estou pedindo a tutela de um direito que não é meu. Logo, a minha pretensão é ilegítima, né? É ilegítima. Tudo bem? Deu para entender? Eu acredito que sim. Mas vocês vão ver mais isso em Teoria Geral do Processo, tá? Vocês vão ter uma matéria chamada Teoria Geral do Processo, em que eu não sei quem vai ser o professor, talvez seja eu mesmo, mas isso é só acho que no quarto período, tá? Que vocês começam a ver processo, se não me engano. E aí vocês vão ver o que é isso, o que é parte, o que é uma relação processual, os requisitos, né, para a legitimidade da parte, né, enfim. Tá? Então, o princípio da legitimidade não existe. Depois, nós temos aqui o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Esse princípio existe, né? Esse princípio existe na Constituição. Existe no artigo 5º, tá? O que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição? É o princípio que determina que toda e qualquer questão, toda e qualquer controvérsia pode ser levada ao poder judiciário. Tá? É o princípio da jurisdição una, ou também chamado de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Tá? Jurisdição una ou inafastabilidade de jurisdição. Significa dizer que toda e qualquer controvérsia, toda e qualquer disputa está apta a ser levada a conhecimento e julgamento pelo Poder Judiciário. Não é como na França, por exemplo. Né? A França separa uma jurisdição judicial e uma jurisdição administrativa. Então existem coisas na França que o Poder Judiciário não pode julgar, tá? Que só podem ser julgadas a nível administrativo. O Brasil não adota esse posicionamento. Tá? A Constituição brasileira determina que toda e qualquer questão pode ser levada ao conhecimento e julgamento do Poder Judiciário, que caracteriza o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Gente, tudo bem, é um princípio que existe, mas ele tem a ver com o que o enunciado está pedindo para a gente? Não. Tá? Princípio C, princípio da dignidade humana, também é um princípio que existe na Constituição. Aliás, é mais do que o princípio, né? O princípio, a dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, inciso 3, né?
é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou melhor, no artigo 3º, inciso 3, desculpa, tá? Artigo 3º, inciso 3, que prevê que o que significa a dignidade da pessoa humana, né? Significa dizer que todos os seres humanos devem ser vistos como um fim em si mesmos, né? E por isso são dignos de se realizarem a nível pessoal, a nível profissional, a nível espiritual, são dignos de atingirem as suas potencialidades, não podendo ser vistos como meios para se chegar a um determinado fim, né? Então, isso é o princípio da dignidade da pessoa humana, que, de novo, apesar de existir, não tem absolutamente nada a ver com o que o enunciado está nos pedindo. Depois nós temos o amplo acesso ao judiciário. O que é o amplo acesso ao judiciário? Significa que qualquer pessoa, né, tem direito de acionar o poder judiciário. É claro que as pessoas não podem acioná-lo diretamente. As pessoas não podem acioná-lo diretamente. Por quê? Porque para mover o judiciário, para acionar o judiciário, é necessário um direito chamado ius postulandi, jus, né, J-U-S, postulandi, com I no final, I de igreja no final, né? O ius postulandi, o direito de postular no judiciário, o direito de mover o poder judiciário. E esse é um direito que só existe uma classe que tem, só uma classe possui esse direito, que é o advogado, tá? Somente então o advogado tem poderes, somente o advogado tem poderes para diretamente mover o judiciário. Mas, né, toda e qualquer pessoa, através de um advogado, tem direito de acionar o poder judiciário. Gente, existem algumas exceções, tá, ao ius postulandi. Existem situações em que o próprio interessado, sem advogado, consegue movimentar o judiciário, tá? Exemplo, o habeas corpus. Tá? No habeas corpus, a própria parte, o próprio impetrante não precisa de advogado, ele mesmo, né? O próprio interessado pode impetrar um habeas corpus. Que mais? No juizado especial cível, né? Nas causas até 20 salários mínimos, a própria parte, sem necessidade de advogado, pode dar entrada no processo, né? Não precisa de advogado, não é necessário advogado. Acima de 20, né, de 20 a 40 salários mínimos, aí não, aí é necessário advogado. Tem também a Justiça Federal, né, a Justiça Especial Federal, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então existem algumas situações, são raras, são exceções, né, em que a própria parte, o próprio interessado, pode mover diretamente o judiciário sem a necessidade de advogado. Mas são exceções. Tá? Mas toda pessoa, através de um advogado, tem direito de mover o poder judiciário. De novo, não tem nada a ver com o que o enunciado está perguntando para a gente. Gente, o princípio mencionado no enunciado é o princípio do juiz natural. É o princípio do juiz natural. O princípio de que, né, as pessoas devem ser processadas e julgadas pelo juiz que tem autoridade para isso. Pelo juiz investido pela lei de poderes para tanto. Ah, legal, cometeu um crime, tem que ser julgado pelo juiz criminal do local onde cometeu o crime. Ah, é uma ação de divórcio. Ah, tem que ser julgada pelo juiz de família e sucessões do domicílio da família, né? Ou do domicílio da mulher, se eles já forem de corpos separados, já estiverem de corpos separados. Ah, é uma ação que diz respeito à união. Lógico, óbvio. Então tem que ser julgado pelo juiz federal, né? Então, existem vários juízes, existem vários órgãos judiciários espalhados pelo Brasil, e eles são especializados, eles possuem funções específicas, né? E cada um deles com competência para julgar algum tipo de questão, competência para julgar algum tipo de controvérsia,
Tá? Então, o princípio do juiz natural especifica que aquela controvérsia específica tem que ser julgada pelo juiz que é competente para isso. Tá? Então, é o princípio do juiz natural. É o princípio do juiz natural. Tá? O dispositivo constitucional que assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ou seja, pela autoridade investida por lei de poderes para fazer isso. É o princípio do juiz natural, que vocês também vão ver mais profundamente, em teoria geral do processo. Tá? Então, o princípio do juiz natural, a alternativa correta, nós estamos falando do artigo 5º, inciso 53. Inciso 53, se a gente for até lá, você vai ver que estamos falando deste aqui, né? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Artigo 5º, inciso 53, artigo que prevê, né, disciplina o juiz natural. Né? As pessoas, as controvérsias têm que ser julgadas pelas autoridades judiciais investidas de poder para julgar aquele determinado conflito, aquela determinada controvérsia. Show de bola? Fácil? Difícil? Vamos para a próxima. No que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos seus limites, vou ler de novo. No que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos seus limites, assinale a opção correta. Alternativa A. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o consumo de drogas ilícitas em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. B. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeitem ao direito de resposta do ofendido. C. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social não está assegurada pela liberdade de imprensa. D. A retratação ou retificação espontânea de mensagem de conteúdo ofensivo à honra ou imagem de outro impede eventual direito de resposta do ofendido. Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. Gente, vamos lá. Vamos à resposta correta de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Vejam que aqui não basta somente você conhecer a Constituição. Tá? Não basta somente você conhecer a Constituição. Você precisa conhecer ainda, né, a jurisprudência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, né, vem decidindo sobre essa questão. Então, vamos começar de cima para baixo. De acordo com o STF, o consumo de drogas ilícitas em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. Então vamos lá, vamos imaginar, temos uma passeata pela legalização da cocaína. Tá? Passeata pela legalização da cocaína. E todo mundo na passeata, né, os defensores da liberação da cocaína, estão lá cheirando carreira, né, ou injetando diretamente, enfim. Né? Passando na gengiva, né? É possível? Não, gente, não é possível. É claro que é possível a passeata pela descriminalização. É possível. É assegurada, com certeza. Com certeza que é assegurada. Né? E, inclusive, já tivemos várias, né? Não da cocaína, mas já tivemos várias, por exemplo, da maconha, né? Há várias passeatas de legalização da cannabis. Mas isso não dá direito para o pessoal na passeata acender ali o ganja, né? E ficar fumando cigarro de maconha. Não dá direito. Tá? Então você pode sim, dentro do espírito democrático da Constituição, solicitar a legalização, mas você não tem permissão para quebrar a lei, né? Para ir contra a lei. Então não, você pode sim reivindicar a descriminalização, mas você não tem autorização para
consumir a substância ilícita. Isso você não tem. Tá? Então, alternativa A, alternativa errada. Alternativa B. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação se sujeitem ao direito de resposta do ofendido. Gente, olha só, essa questão aqui eu confesso que eu fui pesquisar porque eu fiquei na dúvida. Tá? No caso, olha só, temos a reportagem lá do site do UOL, da Folha, enfim. Aí acabou a reportagem e abre para comentários, né? Só que sempre antes de abrir para comentários, vem uma faixinha assim, tem um textinho dizendo assim: os comentários reproduzidos não expressam a opinião da UOL, da Folha, da Época, da não sei o quê, tá? Então, esse texto existe justamente para isentar aquele veículo de comunicação de qualquer tipo de responsabilidade, né, pelo conteúdo que seja vinculado ali pelos usuários. Então, essas postagens, né, esses comentários, né, que são feitos em matérias, via de regra, jornalísticas, eles não se sujeitam ao direito de resposta do ofendido. Por quê? Porque, na verdade, não são uma manifestação daquele veículo de comunicação. É a manifestação pessoal, de um usuário. A manifestação pessoal de um usuário. Não é o veículo de comunicação de massa quem está dizendo aquilo. Tá? É uma pessoa, é um indivíduo. É claro que se ele comete algum tipo de excesso, ele está sujeito à responsabilidade, mas daí não se garante, né? Não se garante que tem que haver uma nova matéria, em que o ofendido vai ser ouvido. Não é porque houve um comentário falando mal do, sei lá, da secretária lá da Cultura, Andradina Buarque, né? Andradina Buarque, que você saiu uma matéria falando mal dela, né? Falando que ela é isso, que ela é aquilo. Não é porque teve um comentário falando mal, xingando, etc., que aquele veículo de comunicação tem que fazer uma nova matéria dando direito para a Arlequina Buarque, nem sei o que eu coloquei, Andradina Buarque, né? Para ela se manifestar, e expressar o seu e exercer o seu direito de resposta. Não é necessário. Tá? O que é o direito de resposta? O que é o direito de resposta? O direito de resposta, gente, significa permitir ao ofendido manifestação nos mesmos termos da ofensa. Tá? Manifestação nos mesmos termos da ofensa. Vocês vão se lembrar de um episódio que aconteceu até alguns anos, mas tem um ator, que eu esqueci o nome agora, não sei o que lá, Abreu, eu esqueci o nome dele, que em uma discussão num restaurante ele cuspiu, que nem um camelo, cuspiu em clientes daquele restaurante. Tá? Eles estavam tendo uma discussão ali, política, alguma coisa assim, e... eu esqueci o nome. De Abreu, não sei o que de Abreu. Ele cuspiu em pessoas, né? Ele cuspiu em pessoas. E aí, ele foi convidado, né? Ele foi convidado para participar de um programa de televisão no domingo à tarde. E aí ele contou, deu a versão dele do que aconteceu, etc. Tava ali na plateia, ele explicou, né? E etc e tal. O que aconteceu? Aquele casal que se sentiu ofendido de ter sido cuspido, né, pelo ator lá, eles entraram com uma ação exigindo o direito de resposta nos mesmos termos. Então, na semana seguinte, aquele mesmo programa de televisão de sábado à tarde, né, chamou aquelas pessoas para que elas exercessem o direito de resposta. E aí elas foram lá no programa, elas contaram a versão delas, etc e tal, e etc. Entenderam isso? Basicamente, isso é direito de resposta. Tá? Então, não é porque teve um comentário sobre uma matéria que vai se exercer o direito de resposta numa nova matéria. Não tem nada a ver. Tá? Por quê? Porque aquele comentário não é do veículo de comunicação, não pertence ao veículo de comunicação. Na verdade, é a manifestação de uma pessoa privada, né? Uma manifestação de opinião de uma pessoa individual e não expressa o posicionamento
do veículo de comunicação. C. A publicação de informações falsas em veículo de comunicação social não está assegurada pela liberdade de imprensa. Essa é a alternativa correta, tá? Desde já, essa é a alternativa correta, tá? Você não tem liberdade de fato para publicar notícias falsas. É claro que você pode publicar algo e depois isso pode ser confirmado que não era verdadeiro. Agora, você publicar de antemão uma notícia, uma informação, sabendo que ela é falsa, sabendo de antemão que ela é falsa, caracteriza má fé, tá? E você não tem proteção, né? Você não tem proteção do ordenamento jurídico para fazer isso, tá? Então, realmente, a alternativa C, a alternativa correta, publicação de informações falsas em comunicação social, não está assegurada pela liberdade de imprensa, né? E olha que essa questão ela já é antiga, né? O que se dirá hoje, né? Com a proliferação das notícias falsas, das fake news, que sempre existiram, né? Mas a comunicação digital permitiu que elas se proliferassem a níveis nunca antes vistos. D. A retratação ou retificação espontânea da mensagem de conteúdo ofensivo à honra ou imagem de outrem impede eventual direito de resposta do ofendido? Não, não necessariamente. Não é porque o outro se retratou, né? Não é porque o outro se retratou que não vai haver direito de resposta. Se aquela pessoa foi ofendida de fato, ofendida na sua honra, ofendida de fato, não é simplesmente um desculpa aí que vai evitar o direito de resposta. Dependendo, pode ser evitado, mas não é garantia. O juiz vai estabelecer se é ou não devido o direito de resposta. Então, não é garantido. Porque houve retratação espontânea, não vai haver direito de resposta. Não é assim que funciona. Tá? Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. Gente, o direito de resposta não tem nada a ver com a exposição de ideias em veículos de comunicação social, tá? A liberdade de expressão não tem a ver também com a exposição de ideias, ou seja, um fórum para os usuários se manifestarem. Não é obrigatório que os veículos de comunicação tenham isso. Não é obrigatório que eles tenham um local para exposição de ideias pelos particulares. Não é obrigatório. Tá? Então, é a alternativa C, alternativa correta. Né? Na verdade, a alternativa ela trata, né, de alguns incisos da Constituição Federal, do artigo 5º, sobretudo no que diz respeito, né, à liberdade de expressão, vedado o anonimato, e ao exercício das funções jornalísticas, né, com o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício da profissão. Essa alternativa, essa questão, ela brinca muito mais com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto do que propriamente com a Constituição Federal. Então vocês vejam, quando a gente estuda direito, o estudo do direito é um tripé, né? É o estudo da lei, é o estudo da doutrina e é o estudo da jurisprudência. Então você tem que dominar lei, doutrina, jurisprudência. Sempre assim, lei, doutrina, jurisprudência. Tá? Então você tem que se familiarizar com o ordenamento jurídico, que só é possível através da leitura da lei. Né? A doutrina vai permitir que você se aprofunde mais, né, no estudo científico daquela ordem jurídica, então a doutrina é essencial. E você precisa ver ainda como, sobretudo os tribunais superiores, né? Pro AB realmente é Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, tá? Não só, né? No trabalhista você tem ainda o TST, né? O Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho. Então, é necessário que você conheça como é que os tribunais superiores vêm entendendo, né, as questões de direito, né? Como que os tribunais superiores vêm interpretando aquelas normas. Tá? Então, lei, doutrina, jurisprudência. Você seguir essa receita, sua aprovação com certeza, não vou dizer que ela é certa, mas ela é muito mais palpável. Muito mais palpável. Tá? E se Deus quiser, vai sair todo mundo do 10º semestre já aprovado na OAB. Né? Do que depender da gente, estamos aí para isso.
Gente, vamos lá, vamos continuar. Estou embalado hoje. Assinale a alternativa que apresenta direito ou dever individual e coletivo garantido na Constituição. Aqui, na verdade, ele quer saber se você conhece a Constituição ou não, né? Basicamente. Então, você tem lá ocupação forçada da propriedade privada para fins sociais, alternativa A. Alternativa B, livre utilização de quaisquer terras produtivas para fins de reforma agrária. C, nomeação ampla para cargos públicos em qualquer esfera de governo. D, remessa ao exterior de ganhos auferidos em reais ou em dólares, desde que declarada a Secretaria da Fazenda do respectivo Estado. E, livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nossa, essa aqui é bem fácil, né? Essa aqui é bem fácil, tá? Primeiro, a A e a B são muito fáceis da gente excluir, tá? Gente, o poder público, né, o Estado brasileiro, ele utiliza imóveis urbanos ou rurais para fins sociais? Sim, sim, mas não são quaisquer imóveis, tá? Não são quaisquer imóveis. Então nós temos leis que regulamentam, disciplinam como vai ser o exercício, né, do apossamento dessa terra para fins de reforma agrária. Então você tem, por exemplo, falando da propriedade urbana, você tem o Estatuto das Cidades. Vocês vão estudar em direito administrativo. Tem também a reforma agrária, né? A lei de reforma agrária. Tem ainda o artigo 243 da Constituição, que fala do confisco, né? O confisco de terras, de imóveis destinados à plantação de psicotrópicos, né? de drogas ilícitas, né? Ou ainda que utilizem mão de obra escrava, mão de obra análoga à escrava. Esses imóveis serão confiscados pelo poder público e destinados aí ao assentamento de colonos, à produção de medicamentos, enfim, né, produtos medicamentosos e etc. Então você tem regras que determinam que tipo de bens e em que situações eles estão disponíveis para serem utilizados para fins sociais, inclusive reforma agrária. Tá? Então, ocupação forçada da propriedade privada? Também não, né? Não é uma ocupação forçada. É uma ocupação que dá, aliás, todas as chances para o proprietário exercer o seu direito. E se for o caso de uma desapropriação que, na verdade, né, a indenização será prévia, justa e em dinheiro. Né? Então, não está falando nada que seja absurdo, né? Desse jeito como o enunciado põe para gente. Tá? A nomeação ampla para cargos públicos em qualquer esfera de governo, gente, esse é um direito individual ou coletivo garantido na Constituição? A Constituição nem fala disso no artigo 5º, tá? Nem fala disso nos deveres individuais e coletivos. Tá? A remessa ao exterior de ganhos auferidos em reais ou em dólares, desde que declarado a Secretaria da Fazenda do respectivo Estado. Gente, também não tem absolutamente nada a ver. Né? Alternativa correta, alternativa E, de escolinha do professor Raimundo, né? A livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Estamos falando aqui do artigo 5º, eu ia falar inciso 3, inciso 4, bateu na trave. Né? Na verdade, é uma transcrição literal do artigo 5º, inciso 4. Né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Né? Na verdade, é uma transcrição ipsis literis, né? Literal, do que está escrito lá. Vamos para a próxima? Sim! Adoro essas questões. Adoro. 1, 2, 3, 4 e você escolhe qual é a correta. Adoro dar na prova. Né? Adoro dar essas questões na prova, você sabe. Mas adoro fazer também. Vamos lá, a gente tem que pensar. Acerca dos princípios penais, constitucionais e dos direitos fundamentais do cidadão à luz da Constituição Federal, julgue os itens a seguir. 1. São princípios processuais penais expressos na Constituição Federal a presunção de não culpabilidade, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. 2. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas
destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos do Estado encarregados do exercício do ius puniendi. Ius puniendi, o direito de punir que o Estado possui, né? O ius puniendi. 3. A Constituição Federal determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, porém veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. 4. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Estão certos apenas os itens. Então, gente, se você quiser agora dar um pausa aí o vídeo, pensa, assina aí a alternativa correta e a gente continua logo em seguida o que vai acontecer agora. Se você pausou, pausou. Se não pausou, já era. Gente, alternativa correta, alternativa A. Alternativa A. Tá? Alternativa A. Gente, olha só. De novo, né, nós estamos trabalhando ali com a Constituição Federal, né, os direitos, as garantias processuais penais, né, garantias penais dos indivíduos. Vamos começar do 4 para cima. Gente, número 4. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Errado, né? Tá errado. A Constituição diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra geral é de que a lei penal não retroage. Ela não produz efeitos para datas anteriores à publicação, né, à sua entrada em vigor. Mas a exceção é, a não ser que ela venha beneficiar o réu. Aí sim, né? Se a lei vem beneficiar o réu, então é possível. Se a lei penal vem beneficiar o réu, então é possível sim a retroatividade da lei penal. 3. A Constituição Federal determina que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, localizada na cidade de Den Haag, na Holanda, perfeito. Porém, veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. Gente, olha só, já falamos sobre isso. Quer dizer, lógico que nós já falamos sobre isso, estamos revisando, né? Temos que lembrar a diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Lembram o que é o brasileiro nato? O brasileiro nato é o brasileiro nascido, né, no Brasil. O brasileiro naturalizado, ele tinha uma outra nacionalidade antes. Antes de ser brasileiro, ele tinha nacionalidade de algum outro país. E ele acabou renunciando àquela nacionalidade e adotando a nacionalidade brasileira. Então, ele é brasileiro naturalizado, né? Ele tinha uma outra nacionalidade antes de ter a nacionalidade brasileira. O nato não. O brasileiro nato somos todos nós, né? Nós já nascemos com cidadania brasileira, né? Nós já nascemos com naturalidade brasileira. Gente, vamos lembrar. O brasileiro nato jamais será extraditado. Lembram do que é extradição? Extradição é permitir que um indivíduo do seu país seja julgado por autoridade de um país estrangeiro, né? Então, isso é extradição. Então, por exemplo, o que o Brasil fez com Cesare Battisti, né? Cesare Battisti, que estava no Brasil, tudo bem, não estava no Brasil, quando ele foi preso, né? De novo. Mas o Brasil entregou, né, extraditou Cesare Battisti para a Itália para que ele fosse julgado naquele país. Isso é extradição. Tá? Então o cidadão foi extraditado, ou seja, ele foi entregue à justiça de um outro estado, né? O brasileiro nato jamais será extraditado, né? O brasileiro nato jamais será extraditado. Gente, e o naturalizado, vale a mesma regra? Não. O brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado se ele estiver sendo julgado por crime que seja anterior à naturalização.
Então, se aquele indivíduo que antes era, sei lá, era dinamarquês, não sei porque que um dinamarquês ia querer fazer no Brasil, mas enfim, aquele cidadão que era dinamarquês, antes dele se naturalizar brasileiro, ele cometeu um crime lá na Dinamarca, e a Dinamarca está pedindo a cabeça dele para julgar ele lá, aí sim, o governo brasileiro vai extraditá-lo, né? Vai extraditá-lo, vai entregá-lo à justiça dinamarquesa. É claro que nós temos que lembrar que o Brasil não entregará, né, se for um crime político, for um crime de opinião, manifestação de pensamento, né? Eu manifestei meu pensamento e isso lá é crime. Não, nesse caso, né, crimes considerados políticos, né, crimes simplesmente de opinião, crimes por posicionamentos contrários, né, que são muito característicos de regimes despóticos, regimes autoritários, o Brasil não extradita. O Brasil não extradita. Agora, se foi roubo a carro, se foi homicídio, se foi, enfim, né, fraude, estelionato, crimes comuns, né? Crimes comuns, não tem porquê. Não tem porquê o governo brasileiro não extraditar o naturalizado, desde que o crime seja anterior à data de naturalização. Então, sim, o brasileiro naturalizado, eventualmente, pode ser extraditado. Pode ser extraditado. Né? Então, a alternativa 3, a alternativa 3 não. A assertiva número 3 também está errada. Vamos às duas, né? Vamos às duas primeiras. 2. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, de que forma, os meios, de que maneira e os órgãos do Estado encarregados do exercício do direito de punir que o Estado possui. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é direito processual penal. Né? São as regras por meio da qual o Estado, né, exerce o seu direito de punir pela prática de crimes, né? Crimes, que mais? Contravenções, né? Crimes, contravenções, etc. E são princípios processuais penais expressos na Constituição Federal, a presunção de não culpabilidade, ou seja, o princípio da inocência, né? Presunção de não culpabilidade, presume-se que a pessoa não é culpada. Em outras palavras, presume-se a inocência, né? A presunção de inocência, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio, né? A Constituição diz que o silêncio da pessoa não pode ser interpretada ao seu desfavor. Então, 1 e 2 corretas, alternativa A, alternativa que você deveria marcar. A Constituição, o exercício trabalha aqui com o artigo 5º, incisos 37 e 68. 68. Vamos para frente. Vamos para frente. Nos termos da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados. Gente, aqui ele trabalha com a Constituição quando fala do júri, né? Artigo 5º, inciso 30 e... Não, 38, acho. Bom, enfim, vamos lá. Que sejam assegurados a legítima defesa, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os definidos como crimes hediondos. E 3. A soberania dos vereditos e o sigilo das votações. Analisando os itens acima, é correto afirmar que quais está correta ou quais estão corretas. Né? Então, se você quiser dar o pause, agora é a hora. Pause, pense, né? Veja qual é a alternativa correta. Tá? Gente, é assegurada ao acusado a legítima defesa? É? Lógico que não, né, gente? Legítima defesa para quê? Para ele se defender do jurado? Né? É ampla defesa, ampla defesa. Ampla defesa ou plena defesa não é legítima defesa. O que é legítima defesa que vocês já devem ter aprendido em direito penal? Né? É o direito de você repelir uma agressão injusta. Legítima defesa é o direito que você possui para repelir uma agressão injusta. Então, a pessoa quer me matar, né? Eu luto com ela, eu bato nela. Para quê? Para evitar que ela fira a minha integridade física. Isso é legítima defesa. Tá? Então ele trocou uma palavrinha, né?
ampla defesa. A ampla defesa é garantida. A legítima defesa, para quê? Para você matar o jurado, você não gostar do veredito? Lógico que não, né? Não tem legítima defesa. Isso aqui, quem vem, né? Quem vem sem atenção no enunciado, quem vem sem atenção, vai bobear, vai derrapar, vai marcar a 1 e a 3, vai marcar a 1 como correta e vai dançar. Tá? 2. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os definidos como crimes hediondos. Falso. A competência do júri é apenas para os crimes dolosos contra a vida. Apenas para crimes dolosos contra a vida. Existem vários crimes hediondos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que não são de competência do júri. Então, existem vários crimes que são considerados crimes hediondos, mas que não são de competência do júri. Tá? O júri tem competência, de acordo com a Constituição, apenas para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 3. A soberania dos vereditos, né, das decisões a que chegaram os jurados, e os sigilos das votações, ou seja, para que não se conheça, né, que jurado votou de que forma. Tá? Então, analisando, está correta somente o item 3, alternativa C, somente o item 3, né, somente a assertiva 3 está correta. Tá? A 1 e a 2 estão erradas. Tá? Fácil, né? Fácil. Trabalha lá com o artigo 5º, inciso 38. É isso aí, né? Tinha razão. Chutei e acertei. 38. Eu sabia que era 30 e qualquer coisa, né? 38. Show de bola. Gente, vocês precisam ir até lá? Vamos até lá. 38. 38. Aqui é 28, mané. 38. Aqui, ó. É reconhecida a instituição do júri com organização que lidera a lei, asseguradas a plenitude de defesa, né? A plena defesa ou a ampla defesa, né? Não é legítima defesa. O sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Perfeito, né? Perfeito. Então vocês vejam que essas questões elas trabalham muito com o seu conhecimento do artigo 5º da Constituição. Tá? Próximo pato que nós vamos deixar para trás. Pedro ingressou no serviço público municipal estimulado pela segurança e pelos benefícios inerentes ao cargo, como praticamente todos os outros funcionários públicos. Não digo todos, mas a maioria. Um desses benefícios seria fruído após 10 anos de exercício funcional. Pedro completou os 10 anos de serviço, mas no dia em que ia requerer o benefício, o regime jurídico da categoria foi alterado e o benefício foi extinto, somente sendo assegurado o direito dos servidores que já o receberam. À luz da sistemática constitucional, Pedro, e aí, gente, tem direito ao benefício, não tem direito ao benefício e por quê? Tá? Então, se você quiser dar pause, esse é o momento, pense aí, enquanto isso eu tomo um copo de água. Toma um pouquinho de água, molhar a goela. Pensou aí? Deu pause? Então, vamos lá. Você acha que Pedro tem ou não direito? Aqui não é você decide, né? Tudo bem, você pode até decidir, mas você pode estar certo ou errado. Então, alternativa A. Faz jus ao benefício amparado pela coisa julgada. O que é coisa julgada? Coisa julgada é a decisão judicial da qual não mais cabe recurso, da qual já não mais é admissível recurso. Tem alguma decisão judicial no enunciado? O enunciado fala de alguma decisão judicial? O Pedro entrou com alguma ação judicial? Não. Então não tem nada a ver com a coisa julgada. Alternativa A, falso. Alternativa B, não faz jus ao benefício, pois não o requereu a tempo. Né? Alternativa B é uma alternativa de quem está na dúvida. Né? Quem está na dúvida está pensando na B. Vamos ver a C. Faz jus ao benefício, estando amparado pelo direito adquirido. Lembra o que é direito adquirido? Direito adquirido significa dizer que
o indivíduo reúne todos os requisitos para a prática de um determinado ato. Se ele possui todos os requisitos para a prática de um determinado ato, o direito de praticar esse ato torna-se um direito adquirido. E mesmo que o ordenamento jurídico mude, esse direito adquirido continuará preservado. Tá? Lógico, alternativa correta, alternativa C. Alternativa C. Tá? Não faz jus ao benefício, pois tinha mera expectativa de direito. Gente, ele tinha expectativa de direito antes de completar 10 anos. Antes de completar 10 anos, ele tinha expectativa de direito. E ninguém tem direito adquirido a uma expectativa de direito. Né? Vamos supor, se o ordenamento jurídico, se o regime jurídico tivesse mudado antes dele fazer 10 anos, realmente, morreu. Ele não ia ter direito de solicitar. Não ia ter direito de solicitar. Porque ele tinha mera expectativa de direito. Agora, a partir do momento em que ele completou 10 anos, e esse era o único requisito, né, para esse benefício, ele adquiriu o direito de receber o benefício. E não interessa se o ordenamento jurídico vai mudar ou não. Então, a partir do momento em que ele concluiu 10 anos de serviço, ele não tinha mais expectativa de direito. Ele tinha agora direito adquirido. Tá? Adquirido. Então, a alternativa correta, a alternativa C, o texto trabalha com o artigo 5º, inciso 34. Inciso 34 é aquele que é uma reprodução do que está escrito na LINDB, que você já estudou, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi recepcionada pela Constituição de 1988 e que estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É a coisa julgada. Tá? Então, fácil, né, gente? Esse até que foi facinho. Vamos para a próxima. Esse aqui não diz respeito aos direitos lá contidos no artigo 5º, tá? Mas eu achei interessante e coloquei. Então temos esse enunciado, né? O enunciado, na verdade, é uma reprodução do artigo 5º, está escrito ali, né? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Eu acho que alguém precisa levar isso aqui lá para... Bom, deixa para lá, deixa eu ficar quieto, que eu ganho mais. Gente, vamos lá. A respeito dos chamados direitos culturais, direitos que está compreendido na segunda dimensão dos direitos humanos, né, segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, analise as afirmativas a seguir. Né? Gente, olha lá, esse exercício aqui é interpretação de texto pura e simples. É interpretação de texto pura e simples. Você não precisa nem conhecer a Constituição, para chegar na alternativa correta. Tá? Vejam lá quais são as alternativas corretas. Dá um pause, pensa. Eu vou espirrar. Desculpa. Vamos lá. Veja aí quais são as alternativas corretas. O tempo vai virar e o meu nariz está me avisando disso. Vamos lá. Pensou? Gente, olha lá. Vamos começar do fim? 4. São direitos centrados na liberdade individual, concentrada na defesa das ações políticas e civis de cada cidadão contra qualquer abuso de poder. Tem a ver com isso? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará valorização e difusão de manifestações culturais. Tem alguma coisa a ver com abuso de poder? Não tem nada a ver. Né? A 4 está fora. A 3. São direitos estabelecidos para permitir aos indivíduos o exercício e usufruto de uma vida digna em condições de igualdade por meio da proteção do Estado de Direito. Eu diria que praticamente tudo estava certo. Né? Quando ele chega aqui, por meio da proteção do Estado de Direito, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. São direitos estabelecidos para permitir aos indivíduos o exercício e usufruto de uma vida digna em condições de igualdade. Não, aí nós estaríamos falando dos direitos econômicos.
né? Estaremos falando dos direitos econômicos e dos direitos sociais. Os direitos culturais, eles são uma outra perspectiva, tá? Retiro o que eu disse. Na verdade, nesse enunciado aqui, nós estaremos falando dos direitos sociais e econômicos, direitos econômicos e sociais, tá? Então a alternativa 3 também não entra, não entraria porque também não faz nenhuma menção ao Estado de Direito, e agora também não entra porque está falando dos direitos econômicos e sociais, né? Não dos direitos culturais. Gente, olha lá, são direitos voltados a garantir o acesso aos bens culturais produzidos pela sociedade para todos os cidadãos de forma mais democrática possível. Então, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão de manifestações culturais. Perfeito, né? Garantir o acesso dos cidadãos brasileiros, dos indivíduos brasileiros à cultura, né? Então a 2 correta e a 1 são direitos referidos aos indivíduos considerados seres produtores de cultura, tendo a faculdade de exprimir a própria criatividade ao se manifestar culturalmente, né? Então, inclusive, né, tá lá, apoiará e incentivará a valorização e difusão da cultura, né? Então, a 1 e a 2 estão corretas, alternativa correta, tá? Um exercício de interpretação de texto básico, bem básico, tá? Mesmo sem conhecer a Constituição, você poderia resolver um exercício desse tranquilamente, tá? Acredito que vocês não tenham tido dificuldade, acredito que vocês não tenham tido problemas. Vamos lá, próxima. Nossa, fiquei ruim agora, hein? A realização de reunião de pessoas em via pública para manifestar apoio ou repúdio à adoção de determinada política pública é assegurada a Constituição Federal. Estamos falando agora do direito de assembleia, né? O direito de assembleia previsto na Constituição. Desde que pacífica, né, letra A, pacífica, sem armas e que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, não dependendo de autorização. Alternativa A. Alternativa B. Pacífica e sem armas, mediante autorização prévia da autoridade competente. C. Para fins lícitos, vedadas a de caráter paramilitar, sendo ademais vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Letra D. Que haja lei municipal que autorize a realização de reuniões no local escolhido. D. Letra E, de escola, pacífica, sem armas e realizada durante o dia, mediante autorização judicial. Pensa aí, tá? De novo, nós estamos trabalhando com outro inciso do artigo 5º da Constituição. Pensa aí, veja qual você acha que é correta. Aqui, gente, é uma transcrição quase literal, né? Ou você conhece ou você não conhece, tá? É necessária autorização judicial para o direito de assembleia, direito de reunião? Não. Então aí está fora. É necessário que exista lei municipal que autorize, né, a realização de reuniões naquele local escolhido? Também não. É admitida a interferência estadual em funcionamento? Nossa, isso aqui, na verdade, gente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tem a ver com o sindicato, tá? É quando a Constituição fala dos sindicatos, que os sindicatos têm autonomia e que é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tá? Então ele confunde aqui, né? A alternativa C está errada também, né? A alternativa C está errada. Pacífica e sem armas, mediante autorização prévia da autoridade competente. Eu não sei, eu ficaria, né, entre a alternativa A e a alternativa B. Tá? Pacífica e sem armas, mediante autorização prévia da autoridade competente. Ou pacífica e sem armas e que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, não dependendo de autorização. A diferença básica, né, é que uma precisa de autorização e a outra não precisa. E aí, qual que é correta? Você que conhece a Constituição sabe que a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa A, que na verdade contém, né, é a reprodução integral
do que está contido lá no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que diz pra gente o quê? Que diz pra gente que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, ou seja, sem necessidade de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, alternativa A, já que independe de autorização, já que não precisa de autorização, tá? Alternativa correta. Alternativa correta. Vamos lá. João, servidor público municipal, foi informado que o novo regime jurídico da categoria RJC, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, dispôs que todas as comunicações telefônicas dos servidores passariam a ser gravadas e analisadas pela Comissão de Análise e Monitoramento de Ilícitos. Então ia ser criada uma comissão que ia analisar as comunicações telefônicas dos servidores. Essa comissão, por sua vez, encaminharia peças de informação aos órgãos competentes sempre que identificasse indícios da prática de ilícitos. Considerando a necessidade de o RJC ser compatível com a simetria constitucional, considerando a necessidade de o RJC ser compatível com a sistemática constitucional, a referida prescrição normativa é, de acordo com a Constituição, essa comissão aí, essa determinação para a criação dessa comissão de análise e monitoramento de ilícitos, ela é compatível ou ela é incompatível com a Constituição? Gente, ela é incompatível. Por quê? Porque a Constituição estabelece o sigilo das comunicações telegráficas, e telefônicas. Esse sigilo somente pode ser levantado mediante ordem judicial. Tá? Então, a alternativa C está correta, pois só uma ordem judicial pode afastar o sigilo das referidas comunicações. Na verdade, você precisaria conhecer aqui o artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12, que diz que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, as comunicações telefônicas, o sigilo das comunicações telefônicas só pode ser levantado mediante ordem judicial. Mediante ordem judicial. Portanto, esse ato dessa comissão de análise e monitoramento de ilícitos é um ato absolutamente inconstitucional, incompatível com a Constituição. Show de bola. Vamos mudando o disco. Nós saímos, espero que vocês tenham gostado das questões, aliás, eu cacei aí algumas questões de concurso, de OAB, enfim, para a gente fazer. Vamos agora para algo mais difícil. Vamos para a interpretação das normas constitucionais, tá? Hermenêutica constitucional. Tá? E hermenêutica constitucional, sinto desapontá-los, mas aqui não tem jeito. Aqui você não tem lei, Você não tem lei que fale sobre isso, tá? A única lei que fala sobre isso é a LINDB, A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas aqui você tem que se servir, primeiramente, da doutrina e depois da jurisprudência, tá? Então não é um estudo de lei seca, A lei seca não seria suficiente. Aqui é extremamente necessária a doutrina e a jurisprudência. Então vamos lá. No tocante à interpretação constitucional, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, afirma haver um princípio que se destina à preservação da validade de determinadas normas suspeitas de inconstitucionalidade, assim como a atribuição de sentido às normas infraconstitucionais da forma que melhor realizem os mandamentos constitucionais. Tal princípio abriga simultaneamente uma técnica de interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade. Assinale a alternativa que representa o princípio referido por Barroso. Alternativa correta, pensa aí um pouquinho, dá um pause.
Alternativa correta, alternativa B, a interpretação conforme a Constituição. Gente, olha só, sempre que você está na dúvida se uma norma é ou não constitucional, quando existe essa dúvida, a primeira tentativa, né, que o Supremo Tribunal Federal tenta fazer é adaptar o entendimento dessa norma, mudar a interpretação dessa norma para que ela se adeque às determinações constitucionais. Então, esse mecanismo de interpretação significa interpretação conforme a Constituição. Significa mudar, né, inclusive significa muitas vezes até mesmo alterar a interpretação que se tem daquela norma para que a sua interpretação, para que sua nova interpretação não se choque com a Constituição. Então, alternativa B, o princípio de interpretação conforme a Constituição. Princípio da efetividade? Não, né? Não, porque assim como a atribuição de sentido às normas infraconstitucionais da melhor maneira que realizem os mandamentos constitucionais? Não tem nada a ver com efetividade, né? Tem a ver com algo próximo que se aproxima da Constituição. Princípio de presunção de constitucionalidade das leis? Não, porque ele mesmo está falando aqui que as normas são suspeitas de inconstitucionalidade. Princípio da supremacia da Constituição? Tudo bem, pode até ser, mas o princípio da supremacia da Constituição ele na verdade não obriga, né? Ele não obriga a mudança de interpretação de normas infraconstitucionais. O princípio da unidade da Constituição, o princípio da unidade da Constituição é muito importante para a gente. O princípio da unidade da Constituição é muito importante, mas ele para a gente ele só serve quando nós estamos ponderando duas normas constitucionais. No caso aqui, ele está falando de uma norma infraconstitucional. Então, o princípio da unidade da Constituição não vale. Eu diria que os mais importantes aqui são a interpretação conforme a Constituição e o princípio da unidade da Constituição. Mas o princípio da unidade ele só vale quando nós estamos resolvendo um conflito de duas normas constitucionais. Duas normas constitucionais. Aí sim, tá? Não é o caso. Não é o que o enunciado diz pra gente. O aplicador do direito, ao interpretar normas constitucionais, pretendendo otimizar-lhe a eficácia, sem alterar seu conteúdo, lança mão do princípio da máxima efetividade. Né? Então, ao interpretar normas constitucionais, pretendendo-lhe otimizar a eficácia, o que é eficácia mesmo? É a aptidão para efeitos jurídicos, a aptidão para efeitos jurídicos. Eu quero maximizar isso, eu quero que a norma produza o máximo de efeitos jurídicos possível. Então, eu adoto a interpretação pela máxima efetividade. Que interpretação eu dou, né? Que interpretação é possível que eu dê para que essa norma produza o máximo de efeitos possível, né? Então, ele disse aqui, ele te deu a resposta quando ele fala em interpretação de normas constitucionais que pretendendo maximizar-lhes, otimizar-lhes a eficácia, ou seja, a norma constitucional produza o máximo de efeitos jurídicos possível, né? É o princípio da máxima efetividade, a interpretação da máxima efetividade. Você adota a interpretação por meio da qual aquela norma produziria o maior número possível de efeitos, né? No âmbito da hermenêutica constitucional, é assente que a norma não deve ser declarada inconstitucional se houver alguma interpretação que indique a sua compatibilidade com a Constituição. Então, trata-se da interpretação, acabamos de falar disso há duas questões atrás, né? Trata-se da interpretação conforme a Constituição. Estão entendendo como é que funciona a interpretação conforme a Constituição, gente? A norma não deve ser declarada inconstitucional se houver alguma interpretação que indique a sua compatibilidade com a Constituição. Então, se alguém está questionando a constitucionalidade de uma norma, o primeiro passo do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em sede do controle concentrado de constitucionalidade, mas não que o controle difuso não possa fazer, o controle difuso também faz, tá?
Mas o primeiro passo é modificar o entendimento da norma para que ele se adeque à Constituição e ele não seja mais tido, né, como um entendimento passível de inconstitucionalidade. Então isso é a interpretação conforme a Constituição. Tá? Em suas decisões, o Supremo Tribunal Federal afirma que as normas constitucionais originárias não possuem hierarquia entre si, assentando a premissa fundamental de que o sistema positivo constitucional constitui um complexo de normas que deve manter entre si um vínculo de coerência. Em síntese, em caso de confronto entre normas constitucionais, devem ser apaziguados os dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes. Tal interpretação decorre de um princípio específico de interpretação constitucional, que é o princípio da unidade da Constituição. Gente, a Constituição, quando você estuda a Constituição tem que ser vista como um conjunto. As normas constitucionais têm que ser vistas como parte de um todo. E esse todo é uma engrenagem que trabalha e precisa trabalhar harmonicamente. Quando você tem regras constitucionais que aparentemente estão em conflito, você sabe que você não pode sacrificar uma em detrimento da outra. Você precisa adequar as duas. Tá? Esse princípio visa garantir a unidade da Constituição. A Constituição vista como um todo que funciona, né, e que se conjuga de maneira harmônica. Né, de maneira harmônica. A Constituição brasileira possui uma pleiade de princípios, muitos deles em conflito em casos concretos. Há vetores interpretativos que auxiliam o juiz no trabalho de construção da decisão. Um desses vetores da hermenêutica contemporânea, vide exemplo, né, Canotilho, tem campo de atuação em hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, sendo que subjacente a este princípio está a ideia de igual valor entre os bens constitucionais, que impede como solução o sacrifício de uns em relação aos outros e impõe condicionantes recíprocas. Esse vetor traduz o princípio da acabamos de falar, né? O princípio da concordância prática, né? O princípio da concordância prática, que é o princípio que assegura, né, que todos os valores previstos na Constituição serão exercidos, né? Serão executados, serão cumpridos. Né? Então, o princípio, né, de igual valor dos bens constitucionais que impede como solução o sacrifício de uns bens constitucionais em razão de outros. Tá? Então, esses bens constitucionais, esses valores constitucionais, eles precisam se concretizar na realidade. Então, esse é o princípio da concordância prática, é o princípio que adequa os dois para que ambos os bens se realizem, né? Se concretizem no mundo fenomênico. Vamos para frente. Acerca da doutrina e da jurisprudência do STF a respeito das técnicas de interpretação constitucional, julgue os itens a seguir. A técnica de interpretação conforme a Constituição pode ser utilizada tanto no controle de constitucionalidade difuso quanto no abstrato. 2. A técnica de exegese, como técnica de exegese, interpretação, né? A interpretação conforme a Constituição impõe a decretação da inconstitucionalidade da norma atendendo à vontade do legislador. 3. A interpretação constitucional segue os mesmos cânones hermenêuticos da interpretação das demais normas jurídicas. 4. A declaração de nulidade sem redução de texto gera vício de inconstitucionalidade da norma e seu afastamento do mundo jurídico. Então, vamos lá, gente. Estão corretas, né? Estão corretas apenas as alternativas 1 e 3. Por quê, gente? Por quê?
Por quê? Porque a interpretação conforme a Constituição, como eu disse, né, pode ser utilizada tanto no controle de constitucionalidade difuso quanto abstrato. Eu já tinha falado isso lá atrás. Né? Então, se alguém, pode ser no controle difuso no controle abstrato, está questionando a constitucionalidade de uma determinada norma jurídica, tá? Isso independe, né? A interpretação conforme a Constituição pode ser utilizada tanto no controle de constitucionalidade pela via difusa, quanto no controle pela via concentrada. Né? A 2 está errada porque a interpretação conforme a Constituição impõe a decretação de inconstitucionalidade da norma? Não, é o contrário, né? A interpretação conforme a Constituição visa justamente alterar a interpretação que se tem daquela norma para que ela não mais seja suscetível de inconstitucionalidade. É justamente o contrário. Né? 3. A interpretação constitucional segue os mesmos cânones hermenêuticos da interpretação das demais normas jurídicas. Sim, é verdade. Né? A interpretação de normas, né, a interpretação que se tem das normas constitucionais, esses métodos de interpretação, eles são utilizados, sim, até pela própria eficácia irradiante das normas constitucionais, mas eles são utilizados em todo o ordenamento jurídico. Perfeito. E 4. A declaração de nulidade sem redução de texto gera vício de inconstitucionalidade da norma e o seu afastamento do mundo jurídico. Falso. E se a nulidade é reconhecida em âmbito de controle de constitucionalidade pela via difusa, ainda assim vai ser removido do ordenamento jurídico? Não. Não. Né? O reconhecimento de inconstitucionalidade pela via difusa não importa em afastamento da norma, não importa na retirada daquela norma do mundo jurídico. Né? Então, a 4 também está errada. Então, corretas apenas a 1 e a 3, alternativa certa, alternativa B. Né? Alternativa B. Os bens jurídicos, vamos lá, vamos para a próxima. Os bens jurídicos reconhecidos e protegidos constitucionalmente devem ser ordenados de tal maneira que, havendo colisões entre eles, um não se realize às custas do outro. Essa máxima é representada no âmbito de interpretação constitucional pelo princípio da concordância prática. Tá? O princípio da concordância prática, sobre o qual nós já falamos. Para acabar, é a última questão, tá? E aí tinha que ser uma questão bem maneira, tá? Essa é uma questão da OAB, questão de OAB. Considere os seguintes trechos, né, extraídos de votos proferidos em acórdãos de lavra do Supremo Tribunal Federal acerca de princípios de hermenêutica constitucional. Então vamos lá. Então, os três, né, o número 1, 2 e 3, são todos partes de decisões judiciais emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, cada uma delas fala de um princípio, né, de hermenêutica constitucional. Vamos ver quais princípios são esses. 1. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivo, mas também se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar, mediante supressão total ou parcial, os direitos sociais já concretizados. 2. É preciso buscar uma harmonização entre princípios em tensão, de modo a evitar o sacrifício de um em relação ao outro. 3. Essa tese, a de que há hierarquia entre as normas constitucionais originárias, dando aso a uma declaração de inconstitucionalidade de uma em face de outras, se me afigura incompatível com o sistema de constituição rígida. Na atual Carta Magna, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, artigo 102, caput. O que implica dizer que essa jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do poder constituinte originário, a fim de verificar se este teria ou não violado os princípios de direito suprapositivos que ele próprio
havia incluído no texto da mesma Constituição. Os excertos acima referem-se, respectivamente, aos princípios da... Bom, gente, em primeiro lugar, né, o 1, ele está falando do quê? Ele está falando de direitos já conquistados pelo ordenamento e direitos que não podem agora ser excluídos, né? Basicamente é isso. Esse é o princípio da... tem dois nomes, né? A vedação de regresso, ou proibição de retrocesso. Tá? Vedação do regresso ou proibição de retrocesso. Tá? Proibição de retrocesso. Significa dizer que bens jurídicos que já foram alcançados na ordem jurídica devem permanecer tutelados e não podem ser excluídos. Tudo bem? Princípio da vedação de regresso ou proibição de retrocesso. 2. Busca de uma harmonização entre princípios de modo a evitar o sacrifício de uns em relação aos outros. É o princípio da concordância prática, né? Todos os princípios da Constituição precisam ser cumpridos, né? Precisam se harmonizar de modo que eles se realizem no mundo. Então, o princípio da concordância prática. E, né, terceiro, a inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais originárias, de modo que a Constituição, quando é interpretada, ela precisa ser interpretada como um todo, como um conjunto harmônico, que é o princípio da unidade da Constituição. Então, são, número 1, proibição de regresso, número 2, concordância prática, e número 3, unidade da Constituição, alternativa correta, alternativa B. Gente, essa parte de hermenêutica é mais difícil mesmo, mas é muito importante, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixo aqui um grande abraço para todos vocês e a gente se vê amanhã. Não esqueçam, o nosso tema de amanhã é os limites da liberdade de expressão. Pessoal, grande abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchau.